Então, nesse exemplo prático aqui de margem de contribuição sobre fator limitante, nós temos aqui 3 elementos, elemento A, B e C, que seriam os produtos. E esse produto A tem um preço de venda que é comercializado de R$ 2.300, o B de R$ 1.850 e o C de R$ 1.100. O produto A, além disso, ele tem um custo e despesa variável, né, que nós já chamamos aqui CDV, então está incorporado tanto os custos variáveis, matéria-prima, embalagem, né, todos os insumos relacionados àquela produção, daquele produto, de maneira direta. E as despesas variáveis relacionadas à taxa de vendas, comissões, impostos, tá? Então aqui ele já deu tudo agrupado. 1.710, do produto B 1.150 e do C 510. O que nós vamos fazer? Primeiro ponto, nós vamos identificar a margem de contribuição, comumente conhecida aqui como essa diferença do preço de venda, custo variável e despesa variável. Ou nesse caso, como ele está agrupado, custos e despesas variáveis. Como nós vamos fazer isso? Como aqui tem um sinal de negativo, nós vamos pegar esse preço de venda mais os custos e despesas variáveis, tá? Mais com menos ele fica negativo. 640. E eu faço isso para todos os produtos. Aqui eu vou arrastar, tá? Ou Ctrl C, Ctrl V. Então eu identifico quais são as margens de contribuição de cada um desses produtos. Então o produto A tem uma margem de contribuição de 640, o B de 700 e o C de 530. Monetariamente, eu vejo que o produto B ele é mais interessante, monetariamente. Apesar disso, sempre é interessante fazer uma análise em percentual. Haja vista que nós temos preços diferentes. Então, se às vezes eu for tomar uma decisão por monetário, eu posso tomar uma decisão equivocada. Como que eu faço esse percentual? O quanto que 640 corresponde ao meu preço de venda, né? Então, é 640 dividido pelo meu preço de venda, tá? Então, aqui eu faço esse percentual e vou aplicar em todos, olha só. E aí eu vejo que, na verdade, o produto C, em percentual, ele é mais rentável. Mas em monetário, não. Por que que o produto C é mais rentável? Porque os custos de despesas variáveis dele, em percentual, ele é menor. O que sobra um maior valor em percentual de margem de contribuição. Olha que interessante, então, essa aplicação. Aqui a gente poderia usar a regrinha de 3 também, tá? No caso do produto C, o preço de venda é 100%, que é 1.100, né? A margem de contribuição, que é 530, representa X. Então, quanto 530 representa em 1.100? Então, aqui a gente vê essa análise em percentual. Então, sempre a margem de contribuição melhor vai ser o que representa maior em percentual. É claro que se no produto B eu vender mais, como monetariamente ele tem maior peso, ele acaba também ajudando e auxiliando o resultado. Então, na prática, sempre a gente tem que entender, esse produto C é um produto que geralmente eu vendo bastante, tem um giro, né? Ou é o produto B? Como é que funciona isso? Porque se o produto B, por exemplo, tiver um giro maior na prática, e apesar das vezes ele não ter a maior percentual de margem de contribuição, às vezes acaba sendo compensatório, né, ter essas vendas desse produto. Então, eu quero dizer para vocês que sempre é interessante a gente analisar todos os fatores, tá? Então, o percentual sim sempre é o melhor, mas sempre é interessante analisar como é que está a demanda desse mercado. Qual é o produto que o pessoal procura mais? Senão você tem uma margem de contribuição em percentual maior, você vai produzir mais daquele produto, mas não tem procura. Então, não adianta nada ele ter uma margem de contribuição alta em percentual, mas ninguém procurar, ou procura ser baixa, aí não vai acabar adiantando. Por isso que sempre é interessante entender dados de mercado também para tomar a decisão. Depois nós temos aqui, inclusive, essa informação, olha só, a quantidade prevista de vendas. Então, do produto A, olha só, é o produto que tem maior quantidade prevista, depois o B, 2.100 e o C, 1.900, o produto A com 2.800, não é? Então, nós vemos que o produto A é o que tem menor margem de contribuição em percentual, é o que tem maior procura. Apesar disso, nós temos uma limitação de horas máquina, né? O produto A, ele tem a capacidade, né? Na verdade, ele exige, né, 11 horas máquinas de produção, o produto B 14 e o produto C 5. A nossa limitação, na verdade, é nas horas máquinas total, que é de 65.000. Então, eu posso produzir no máximo, de acordo com o meu maquinário, até 65.000 horas máquina. Sei que o produto A exige 11 horas máquina, o B 14 e o C 5. Então, eu vejo que o produto C ele acaba exigindo menos horas máquinas, né? Então, quando nós temos essa situação, que nós temos uma limitação por horas máquinas no maquinário, nós precisamos entender que isso é um fator de limitação. Então, primeiro ponto, quanto que vai ficar, né, a minha margem de contribuição sobre esse fator limitante? E antes de descobrir isso daqui, nós vamos entender até essa demanda, né, para entender se eu tiver essa quantidade de vendas projetadas. Será que
a minha quantidade disponível de horas máquinas, né, que é a minha limitação, vai atender essa necessidade? Então, olha só, se eu tenho a expectativa de vender 2.800 unidades desse produto A, e ele tem um consumo, né, por unidade de 11 horas máquina, então aqui eu vou ter 2.800 vezes 11, daquele total, só o produto A vai gastar 30.800 horas máquina. Então, até então, estou atendendo, está dentro da minha capacidade produtiva. A gente entende que aquilo ali é uma limitação e nós vamos validar se efetivamente, né, de acordo com as projeções de venda que está ligado ao mercado, a pesquisas, né, se nós vamos conseguir cumprir. Depois o produto B, 2.100 unidades e cada unidade ele gasta 14 horas máquina. Então aqui nós já temos um total de 29.400 do produto B, tá? E o produto C, nós temos ali 1.900 unidades com 5 horas máquinas, né? Cada um deles, então 9.500. Vamos somar isso aqui? 30.800, 29.400, 9.500. Então dá 69.700, uma previsão. Opa, então aqui eu já tenho um entrave, realmente. Então eu tenho ali a minha limitação de horas máquinas, 65.000, e eu tenho uma expectativa de vendas em que eu vou ficar preso nessas horas máquinas. Se eu tivesse essa expectativa de venda em que eu não ficaria preso nessas horas máquinas, eu poderia sim calcular a margem de contribuição sobre o fator limitante, mas eu estaria ainda assim dentro da minha limitação, então aquilo lá ainda não iria prejudicar. Então é interessante sempre a gente conhecer quais são os fatores que nos limitam, para na hora que chegar naquele momento em que eu não consigo produzir mais, entender qual produto que eu vou preferenciar, né, na produção, nesse caso aqui, ok? Isso aí a gente pode usar, por exemplo, também relacionado à prestação de serviço, que tem agendas, né? Não tem como você trabalhar mais de um determinado período, por exemplo, no caso aqui, mais de 24 horas, que seria o limite do dia, não tem como. Além disso, você tem que dormir, né? Então tem alguns fatores de limitação que a gente vai escolher aqueles projetos, no caso de prestação de serviço, tem maior rentabilidade, maior margem de contribuição, tá? No caso que a gente está falando de produção. Então qual que é o meu déficit, né? Então, com o meu déficit aqui, eu tenho a capacidade de 65 e tenho a previsão de 69. Então, eu tenho um déficit de 4.700. Muitas pessoas já começam a falar, opa, então agora é a hora de comprar um novo maquinário, aumentar a capacidade de produção. Tenho sim a limitação, mas fico abaixo dela, então estou tranquilo. Mas muitas das vezes essa é uma oscilação que acontece pontual. Então, às vezes, comprar uma máquina não é a melhor saída, até porque existe um investimento, tem que fazer uma análise de viabilidade, tem que fazer um planejamento, uma análise de fluxo de caixa, se vale a pena, né? De repente o cenário não é propício para isso. Eu já vi que às vezes as taxas não estão interessantes, né? Ou a empresa não tem uma linha de crédito disponível. Então nem sempre, né, aumentar o maquinário já é resposta, porque depois eu posso aumentar e ficar ocioso. Mas analisando essa situação, qual seria o produto que eu teria preferência em fazer essa produção? Então aqui sim nós falamos sobre essa limitação, né? A margem de contribuição sobre o fator limitante. Primeiro ponto, nós vamos precisar de duas informações. Qual que é a margem de contribuição de cada um desses produtos e qual é o fator de limitação. Então, a margem de contribuição de cada um desses produtos, eu vou trazer essa informação do que a gente tinha calculado inicialmente, tá? Vou arrastar aqui, ele vai trazer lá a margem de contribuição de cada um deles. 640, 700, 530, monetário. Beleza, então já tem a margem de contribuição que nós tínhamos identificado, através da diferença de preço de venda e custo de despesa variável. Tem o meu fator de limitação, que é as horas de produção, horas máquinas de produção. O produto A é 11, o B 14 e o C 15. O que eu vou fazer agora? Qual que é a minha margem de contribuição sobre esse fator de limitação? Então, eu vou pegar os 640, no caso do produto A, e vou dividir por 11, para saber o quanto que eu ganho utilizando as horas máquinas, que é meu fator de limitação. Então, aqui no produto A, eu ganho R$ 58,18. No produto B, 700 dividido por 14. Eu ganho R$50. E no produto C, eu ganho R$106. Opa, aqui já começou a ficar interessante. Eu consigo entender qual que é a minha margem de contribuição por horas máquinas, que aqui é o fator de limitação. Além disso, também nós fazemos aquela análise em percentual, que é sempre interessante. 58 dividido por 640. Vamos arrastar isso aqui para todos, olha só. E realmente nós comprovamos que o produto C, tanto monetariamente quanto em percentual, é o produto que realmente ele traz um diferencial, né, sobre o fator limitante, seria a preferência que eu tenho. No entanto, é sempre interessante analisar. Olha só, o produto C é o produto que tem a quantidade, a previsão de vendas menor. Então nós temos que sempre tomar cuidado
A preferência na produção vai ser o produto C por qual motivo? Fator de limitação. Eu tenho monetariamente em percentual um valor maior agregado. Por quê? Porque ele gasta menos horas de produção. Apesar disso, se eu produzir demais esse produto, eu tenho só a expectativa de atender até 1.900 unidades. Cheguei até esse limite, eu vou para os outros produtos. Ou produto A, produto C, de acordo com o nosso ranking. De acordo com o nosso ranking aqui, o próximo seria o produto A. Por quê? Ele tem um percentual de 9% sobre fator de limitação. Além disso, também monetariamente ele é maior. Olha que interessante. Então seria o produto A o próximo. Produzir as 1.900 do produto C, ou às vezes um pouquinho de margem, né? Aí sim o meu foco seria no produto A. E o último produto que eu deixaria ali seria o produto B. Tudo bem? Então aqui é indispensável nós conhecermos esses elementos, né? O que é a margem de contribuição, quais são os meus gastos variáveis, quem é meu fator de limitação, entender se essa demanda foi pontual, entender como que eu obtive essa previsão de venda do mercado, se foi pelo histórico, se foi uma pesquisa que eu fiz. Quanto mais informação eu tiver, melhor vai ser a qualidade da minha decisão. Então essa foi uma aula prática onde eu mostrei para vocês a aplicação de margem de contribuição sobre fator limitante. Na próxima aula eu quero te mostrar a aplicação de margem de contribuição sobre a ótica de custos fixos identificados.